Então vamos lá, então. Quem é considerado obeso? Fala, galera do Segredos do Mountain Bike. O papo hoje é sobre saúde, tá? Então, se você aí tá na missão de perder de 1 a 50 quilos, esse vídeo é muito importante para você, porque não só vou te dar dicas de como fazer e como eu fiz, mas mostrar alguns dados que, sei lá, talvez realmente seja o que você precisa para se mover definitivamente nessa missão. Vamos comigo? Então, depois da vinheta, a gente se fala. Pois é, estou aqui, vou começar a compartilhar a minha tela daqui a pouco, mas antes eu quero compartilhar algo que eu tenho observado de forma muito preocupada nos últimos anos. Eu me formei como cardiologista em 2005. Então, a gente pode falar que eu tenho aí 15 anos completos de jornada nessa missão cardiológica. E nos últimos anos, o que tem me preocupado demais da conta, eu faço muitos exames, né, de ecocardiograma, que é um ultrassom cardíaco, e tem ficado assim muito notório a quantidade de jovens cardiopatas. Vamos lá. Por que isso tem acontecido, Christian? Isso aí é uma ciência observacional minha. O que eu percebo? Com a modernidade da vida, a maioria das pessoas, principalmente homens, mas mulheres também, pra caramba, principalmente após ter filho, dos 20 aos 30 anos, essas pessoas focam na vida, vão trabalhar, vão construir família, casa, imóvel, riqueza, patrimônio. Legal. Muitas pessoas se perdem nesse processo e esquecem de trabalhar a saúde ao mesmo tempo. Então, o que eu tenho visto é que as pessoas passam dos 20 aos 30 e poucos ganhando peso, e aí que está o problema. Sorrateiramente, de forma desleal e injusta, a obesidade, o ganho de peso, ele é um fator de risco silencioso. Logo, essas pessoas começam a ficar hipertensas, a pressão começa a subir, a glicose, o diabetes começa a aparecer, o colesterol, o triglicéride, colesterol bom, colesterol ruim. É o que a gente conhece hoje na medicina como síndrome metabólica. Né? Quando eu estava me formando, isso era um assunto novo, hoje já é algo bem documentado. E a gente sabe que essa gordurinha, principalmente acumulada na região abdominal, ela não é uma gordura inerte. Ela altera todo o seu metabolismo, fazendo com que mais de 90% dos diabéticos seja devido à resistência à insulina. Seu corpo fabrica insulina. Valeu, motoqueiro testando a moto aí, pelo menos hoje não é um caminhão do maracujá, não, da melancia, não, do abacaxi. Mas o que acontece é que esse estímulo, né, hormonal inflamatório causado pela obesidade faz com que a pressão se altere, o diabetes apareça e a síndrome metabólica também. A síndrome metabólica é a combinação de um índice de massa corporal alto, acima de 30, vou falar um pouco sobre isso. Algumas pessoas acham polêmica essa questão da obesidade, o índice de massa corporal, qual o melhor método, né, para se medir a gordura corporal. Mas fato é que a estatística diz que acima de índice de massa corporal, acima de 25, que ainda é sobrepeso, eu vou mostrar nos gráficos, já é fator de risco para várias doenças que encurtam a vida. Já cansei de falar, com 29 anos, eu estava num congresso médico de cardiologia, onde apresentaram um trabalho chamado Interheart, que mostrava que homens com IMC acima de 30, cintura acima de 102, perdiam em torno de 16,7 anos de vida. E aí você pode olhar para o lado e começar a medir, contar quantos obesos de 80 anos você conhece, 75 você conhece. Sabe por que são poucos? Eles perdem 75 menos 17 anos de vida, tá ali, 50, 60 anos. É o que eu vejo hoje, tá? Então, hoje eu vejo cardiopatas sub-40 e que provavelmente não sentem nada, mas que provavelmente tendem a perder a vida por volta dos 50, 60 anos. Tem um caso que me marcou muito na medicina, eu já compartilhei algumas vezes aqui, que é de um cara da minha idade na época, 20 e poucos, 25, 26 anos, perdendo o pai, infartado, pai com 54, desesperado, querendo que eu colocasse o pai dele num táxi, porque não tinha vaga de transferência do SUS.
E isso acontece todo dia, só que as pessoas não percebem. Então, eu queria, de verdade, fazer esse alerta, vou mostrar dados aqui para você, principalmente algo que eu tenho notado de forma muito agressiva. Tudo que eu te falei tem a ver com a cardiologia, né? A cardiologia mostra isso em torno de 10 anos. Tá? 10 anos brincando com a saúde é suficiente para te causar um infarto, um derrame, né? E te, sei lá, acabar com a sua vida. Porém, um cenário novo que aconteceu com a pandemia é que, principalmente as novas cepas do coronavírus, eles mostram em 10 dias o que a cardiologia me mostra em 10 anos. Então, eu vou mostrar para vocês a obesidade como fator de risco determinante para desfecho adverso. O que é isso? Morte ou internação. Abaixo dos 40 anos, 70% a 80% de quem interna com coronavírus e, obviamente, perde a vida, porque geralmente o mecanismo é esse, são pessoas acima do peso. Então, a gente está lançando aqui no Segredos do Mountain Bike, movido por tudo isso, essa inconformidade que me incomoda há muito tempo, a gente está lançando algo inovador, pioneiro, que é o programa Emagrecer de Bike. Tá? A gente vai colocar o link aqui na descrição com mais detalhes. Acho que não é para todo mundo, é para quem realmente, sabe, enxergou que não dá mais, enxergou que perder peso não é só sobre, é óbvio que se eu pedalar eu vou emagrecer, é óbvio que se eu comer direito eu vou emagrecer, é óbvio um monte de coisa, mas que ninguém faz na prática. Ninguém vai lá e bate o martelo e faz acontecer. Eu venci a obesidade há mais de 10 anos, mantenho o meu peso estável, controlado, sou feliz com ele. Quando eu preciso treinar mais, consigo perder ali os 3 quilos que eu preciso, que eu gosto. Fim de ano também eu relaxo um pouco, está tudo bem. Mas o que eu quero te falar é o seguinte: a metodologia que eu coloquei no Emagrecer de Bike, com 6 semanas de estratégias aplicadas, é o melhor que eu posso disponibilizar. Seriam horas e horas e horas de vídeo gravando, falando para vocês. E o pior de tudo, se fosse um conhecimento grátis, a galera talvez até ignoraria. Então, o programa Emagrecer de Bike é um programa pago, que eu vou mostrar para vocês aqui por que você deve se preocupar com o seu peso, e que filtra também as pessoas mais interessadas e que estão determinadas a mudar a sua forma física e a sua expectativa de vida. Vamos compartilhar a tela aqui um pouquinho, para eu mostrar para vocês aqui um pouco mais sobre essa doença aí que vem tirando vidas e vidas e vidas e vidas. Primeira coisa que eu quero mostrar é esse documento aqui da Organização Mundial de Saúde, antigo, né? De 97. Mas, pois é, só no final da década de 90 é que se começou a falar nisso. E isso não é sem querer, não. Abre um parênteses aqui. O ser humano, o fantoche mais interessante ao sistema é o cara que está estressado, ansioso, obeso, tá? Por quê? Ele consome mais comida, ele consome mais remédio, ele consome mais bens materiais inúteis para, às vezes, suprir a frustração emocional dele. Então, nada disso é por acaso, tá? Mas vou mostrar um pouquinho aqui do que mostra esse documento aqui da OMS. É antigo, né? Lá atrás já se sabia, Cal, índice de massa corporal acima de 25, a gente vê que já começa a mudar o risco, né, de algumas doenças. Olha aqui, colesterol. Olha aqui, pressão arterial diastólica. Isso mostra, foram as primeiras evidências óbvias de que estar acima do peso não é ok e ponto final, tá? Vou mostrar aqui outros detalhes aqui para você. Olha que interessante. Índice de massa corporal e severidade, né, ou fatalidade do coronavírus, um estudo nacional na Coreia. Vamos lá, eu vou diminuir aqui. Olha aqui, ó. Esse estudo mostra, de forma não linear, indivíduos com o índice de massa corporal menor que 18, tá? Aquele magrelo extremo, não tem reserva, tá? Tem que ficar ligado também. E o índice de massa corporal acima de 25 é um fator de alto risco para esse desfecho. E olha que interessante.
A manutenção do peso saudável é importante não só como prevenção das doenças cardiovasculares. Tem mais coisas aqui, essa entrevista aqui muito legal, né, falando sobre uma meta-análise gigante aqui sobre o risco do COVID com obesidade. Eu queria mostrar isso aqui, ó. Aqui, ó. A obesidade, né, é ignorada, né, pelas políticas, né, pelos políticos, né, que fazem as políticas, assim como, né, diabetes, hipertensão e as doenças coronarianas, né, que são o maior problema do que o COVID. E o que a ciência discute hoje, né? A gente confluiu dois problemas, né? Um problema de pandemia viral com pandemia de obesidade. Olha que loucura. Os adultos obesos têm um risco de 113% a mais de risco, né, que pessoas com peso normal. Então, é mais que o dobro do risco nesse achado aqui dessa entrevista. Tem mais dados aqui, vamos passar aqui, porque tem muita coisa para mostrar aqui e eu acho muito importante a gente, sabe, se unir, né? A comunidade da bike, você que está aí, às vezes, acomodado com seu peso, está tudo bem, chama, cara, chama seu amigo que largou a bike, chama seu amigo que está precisando perder peso, porque isso aqui é muito sério, tá? Olha que interessante, mais um trabalho gigante aqui, ó. Fator de risco, né, potencial, né, para infecção e mortalidade na pandemia do COVID-19. Ó, os achados, né, seria isso aqui, né, que a obesidade, né, seria um fator de risco. E olha que interessante, esse dado aqui eu preciso mostrar, por mais que vocês sejam leigos, né, esse dado aqui, ó, uma correlação positiva é observada no número de infecção de COVID e prevalência de obesidade, certo? Esse número P aqui, menor que 0,001, isso mostra uma alta significância clínica. Isso é devido a uma análise estatística, mas que faz mostrar que isso, com esse P aqui, é inquestionável. Ok? Não sabe, duvida, pesquisa, tá? Mas essa análise estatística aqui, eu quis mostrar para vocês um ponto de que isso já é inquestionável hoje. Tem esse editorial aqui também muito legal, né? Problema duplo, né? Uma pandemia de obesidade e de Covid, né? No jornal Lancet também, um jornal gigante aí, né? Aqui, ó. Uma grande população, a evidência de obesidade é um fator maior de risco, né? Associado com efeitos adversos em pacientes com Covid-19. Então, isso é inquestionável, pessoal. Isso é inquestionável. Não adianta, sabe, tentar levar isso para o lado estético, para o lado emocional, sensitivo, psicológico. Cara, a obesidade é uma doença complexa, mas ela precisa ser enfrentada. É isso que as pessoas não fazem, enfrentamento. E o programa Emagrecer de Bike, ele é baseado no enfrentamento e nas estratégias, além de conhecimento científico, tá certo? Eu acho que o principal aspecto é você ter um método. Porque pode parecer óbvio, né? Ah, se eu pedalar, eu emagreço. Se eu comer menos do que eu gasto de energia, eu emagreço. É óbvio. Mas não é simples assim. Senão, se fosse fácil, todo mundo faria. Vamos compartilhar a tela mais um pouquinho aqui. Peraí. Então, vamos lá, então. Quem é considerado obeso? Pessoal, hoje a definição de obesidade é um índice de massa corporal acima de 30. O normal é até 25, tá certo? Como é que você acha o índice de massa corporal? Você vai dividir o seu peso pela sua altura, o valor que você achar, se divide pela altura de novo. É a mesma coisa que dividir o peso pela altura elevado ao quadrado, beleza? Então, vamos lá, eu tenho 1,65 m, eu multiplico 1,65 m, 1,65 vezes 1,65, peso lá 70 quilos, que é meu peso médio, e divido, tá certo? Aí você vai ver que talvez eu estou no sobrepeso. Caramba! Aí tem os detalhes, né, de biotipo, de massa corporal, a pessoa que tem mais massa magra, mais massa gorda. Porém, estatisticamente funciona. Se você tem um índice de massa corporal acima de 30, estatisticamente você pode correr risco. Ah, mas o cara é muito forte, marombado, percentual de gordura baixo. Aí eu nem preciso falar que ele não é obeso. Não precisa. A gente hoje, às vezes, tem que lidar com as coisas assim,
Mas eu estou te falando que para quem tem IMC e é só músculo, não é obesidade. Fico alerta. Os trabalhos, né, os follow-ups, os segmentos de décadas mostram que esses caras têm mais chance, e essas mulheres, mas são mais homens, né, têm mais chance de se tornar obesos, sim. Por isso que vários concursos públicos não aceitam, vamos dizer assim, o índice de massa corporal acima de 30. Isso é um fato. Outro artigo muito legal de compartilhar com vocês é esse dessa revista aqui, uma das maiores revistas cardiológicas do mundo, né, mostrando aqui obesidade e doença cardiovascular, né, uma diretriz da Associação Americana de Cardiologia, tá certo? Aí ele vai falar aqui, né, sobre depois da década de 80, da explosão de obesidade, né, e aí os fatores de risco, né, que são gerados por ela, olha aqui, ó, tá? Contribui diretamente quanto às dislipidemias, colesterol e triglicérides alto, diabetes tipo 2, hipertensão e também a apneia do sono, tá? É muito importante isso, lembrar, estava passando batido aqui, esse é um outro mal do mundo moderno, a tal da apneia do sono, tá? Então, fica muito esperto aí se você tem despertar, se você... Pessoas falam que você ronca muito, se você fica sonolento durante o dia, tá? São sinais de que você pode ter apneia do sono. Outro ponto que eu queria destacar é sobre isso aqui, ó. Adiposidade visceral e gordura no fígado. Desculpa, pessoal, o fígado é do lado direito, tá? Eu estou vendo a imagem espelhada aqui. Hoje, a gente vê uma pandemia também de uma doencinha que chama esteatose hepática. O que é esteatose hepática? É o acúmulo de gordura no fígado. E, assim, as pessoas que às vezes estão acima do peso, elas estão tão desconectadas mentalmente que elas ficam assim, doutor, eu quero fazer um ultrassom para ver se tem gordura no meu fígado. E os que são mais chegados, eu falo assim, cara, tem gordura no seu fígado, na sua barriga, na sua perna. Então, vamos esquecer o exame e vamos focar na transformação, né? Na eliminação dessa gordura. E aí, depois de 3 meses, a gente começa a olhar, e depois de 6 meses a gente vê. Porque senão a gente fica buscando as doenças do estilo de vida e tratando com medicamentos, e não com estilo de vida. E a indústria farmacêutica, nesse ponto aí, ela deita e rola nessa mazela humana, que é a falta de autogestão, a falta de autocontrole. Porque, no fundo, existe algo a ver com isso, tá? Pessoal, para a gente terminar, então, eu vou mostrar um pouquinho isso aqui para vocês. Olha que interessante, né? É um gráfico esquemático mostrando a fisiopatologia, né, da insuficiência cardíaca na obesidade. A insuficiência cardíaca é quando o coração já se ferrou, tá? É quando ele já tem problemas para bombear, problemas para receber o sangue. E essa falta de eficiência da bomba, né, é a causa comum, né? É a via final da hipertensão, do diabetes, da obesidade, do sedentarismo, do infarto, entendeu? Tudo isso vai batendo no coração, no final das contas, o coração contrai mal, e aí quando desenvolve a insuficiência cardíaca, a coisa já está bem avançada. Mas como é que funciona? Olha que legal aqui. Eu vou dando um zoom aqui e vou compartilhando com vocês. Primeiramente, né, a disfunção da obesidade, né, existem outras coisas, né, resistência à insulina, o aumento da leptina. Isso vai fazendo com que você altere, né, o seu perfil metabólico, inflamação, insulina, a resistência à insulina e a hiperglicemia, né? Além disso, você aumenta os fatores de risco normais, né? Pressão alta, colesterol e triglicérides e diabetes, certo? Aumento da resistência à insulina, né, acaba levando o quê? Piora da qualidade do seu músculo, um aumento, né, seria um aumento que ele fala aqui de O2, mas ele não consegue suprir isso, e isso acaba causando uma perda de massa muscular, porque você não consegue suprir bem a oxigenação desses músculos, né, na pessoa obesa. Depósito de gordura no fígado, né? E aí a gente vem para uma parte aqui que é muito interessante, ó, que é o aumento das catecolaminas. A obesidade, ela inflama seu corpo, ela aumenta o nível de estresse do seu corpo. Essas catecolaminas, junto com a resistência à insulina, vai atuando aqui no seu corpo. Fora que tem outras vias ainda, né? A apneia obstrutiva do sono,
Além disso, um aumento da pressão torácica, né? A pessoa que é um grande obeso, além da barriga, quando deita, pressionar o tórax, certo? O próprio peso já pressiona o tórax, o que faz com que também aumente o estresse da parede torácica. Observem um obeso respirando de repouso, às vezes, né? A demanda metabólica de trabalho que é. São muitos mecanismos que se unem para fazer com que a pessoa acima do peso adoeça mais, perca mais dias de vida, anos de vida, décadas de vida. A gente nem vai entrar na questão do câncer, tá? Mas a obesidade e o sedentarismo é relacionado a mais de 10 tipos de câncer. Então, pessoal, existe hoje um grupo de todas essas doenças chamada doenças crônicas não transmissíveis, né? Existe uma doença crônica transmissível, por exemplo, né? Uma tuberculose crônica, um HIV, por exemplo, né? As doenças crônicas não transmissíveis, elas não são não transmite, mas ao mesmo tempo transmite, porque a gente vê pessoas que têm hábitos comuns e hábitos se comunicam. Então, um dos elementos que eu vou começar a falar sobre as dicas da gente acabar com a obesidade é isso. Escolher com quem você anda, escolher com quem você come. É muito mais difícil fazer esse processo de transformação rodeado de glutões. Primeiro ponto para você observar. Como que as pessoas que comem com você se alimentam? Pode ser o ponto que está te conectando exatamente ao estilo de vida e peso que você já tem. Segundo ponto, e aí é um erro crasso, um erro grosseiro, é a pessoa achar que passar fome vai emagrecer. Passar fome só te faz engordar. Quando você passa fome, você meio que liga um botão, isso é uma linguagem leiga, você liga um botão para o seu corpo estocar gordura. É um mecanismo de sobrevivência. Então, o que acontece? Eu passo fome, eu ligo meu acumulador de gordura e como muito na próxima refeição. Aí você pode falar, mas e o jejum intermitente? Jejum intermitente não é para faixa branca, amarela, laranja, não. Jejum intermitente é para faixa marrom para cima. Não é o primeiro método e meio de se perder peso na minha humilde visão. As pessoas que não têm um hábito, uma disciplina, tanto que o jejum intermitente vem de hábitos comportamentais e não dietas. Fica a dica. Então, as pessoas que não têm um comportamento elaborado para ficar muito tempo sem comer e comer normal, são poucas. A regra é, passo fome, ligo o engordômetro, como muito, ou seja, você está com o seu corpo louco para estocar gordura pelo estresse, estado de necessidade calórica que ele ficou, e um monte de calorias sobrando, que você comeu demais. É o momento ideal onde o corpo engorda. Então, esse ponto é a segunda dica que você não pode deixar mais se perder nela. Faz sentido? Outro ponto, aí eu vou chamar de jejum inteligente. Hoje, com 44 anos, passando por um tanto de nutricionista, lendo um monte de coisa, eu não acho que todo mundo tem que comer de 3 em 3 horas, não. Tá? Ponto importante. Contudo, você precisa entender o seguinte: aprender a escutar o seu corpo é um dos elementos do programa Emagrecer de Bike. É fundamental para você entender suas necessidades alimentares. Tirar esse bebê birrento na cabeça que todo mundo tem, né? Que eu quero. Então, assim, errou, comeu muito, espera ter fome. Espera ter fome para comer de novo. Isso eu chamo de jejum inteligente. Orgia alimentar, desculpa, pode falar isso? Não sei. À noite, noturna, tá? Rodízio de hambúrguer artesanal. No outro dia, vai comer quando tiver fome. Espera seu corpo, né? Você já entupiu ele de coisa para ele trabalhar ali. Espera. Aprende a sentir fome. E aprende a não encher a barriga. Essa tríade, né? Não passar fome, entender a sua digestão e não encher a barriga. Toda vez que você pesou o estômago, que sentiu, como diz, não sei como é que fala a sua cidade, aí comenta aqui, tô cheio, né? Tô satisfeito, mais educado, né? Mais educadinho. Toda vez que você está cheio, você ligou o botão do engordômetro. Passo final, dica final. A diferença para ganhar ou perder peso é mais ou menos ali um delta de 100 calorias. Então, 100 calorias é um biscoito, é uma banana grande, é um biscoito recheado, uma banana grande, vários pequenos alimentos já fazem essa meta ir para o espaço.
E eu não quero que você fique neurado. Lá no programa Emagrecer de Bike, a gente nem fala de caloria praticamente. Nem fala, né? Acho que nem fala de caloria. O foco não é esse. Mas você precisa entender que se todo dia você derrapar um pouquinho, no final da semana você derrapou um tantão, tá? E por falar nisso, eu vou dar uma dica aqui que a gente fala lá no Emagrecer de Bike, sobre autoconhecimento. Você precisa entender quais são os seus pacotes alimentares, né? Você tem um pacote de alimento, vamos dizer assim, que você come por refeição, café da manhã, almoço, lanche, janta, tá? E também tem um pacote alimentar semanal, mensal, anual. Ao longo dos meus 15 anos de cardiologia, eu vi que muitas das pessoas erram, às vezes, no pacote semanal, mensal, porque elas fazem, tipo, quase tudo certo. Só que o pouquinho que elas erram nos pacotes da sexta à noite, do sábado dia, do domingo à noite, de só mais um lanchinho, do só hoje, só uma pizza, só uma esfirrinha, só um delivery. Essas margens é que muitas das vezes vão destruindo seu processo de perder peso. No vídeo de hoje, eu acho que era isso que eu queria falar. Esse é um assunto que eu coloquei lá no Instagram. Muita gente pediu para gravar conteúdo sobre isso. Eu decidi gravar conteúdo sobre isso porque eu acho que é altamente relevante, eu acho que faz diferença na vida das pessoas. E queria aqui colher sua opinião, colher seu feedback, suas dúvidas, para que a gente possa gravar mais vídeos sobre isso. Eu, como Christian, a gente começou os segredos muito mais focado em performance, em pedal, em treino, mas eu vejo que, principalmente nessa era pandêmica, tanta gente ganhou tanto peso e tem me procurado no consultório com pressão alta, já começando esse processo, que eu decidi, assim, trazer isso para os segredos do mountain bike. A gente não pode falar só sobre treinamento, porque pessoas vão morrer antes da hora. Pais vão ficar sem filhos, filhos vão ficar sem pais, netos vão ficar sem vovôs e vovós, simplesmente porque um dia você resolveu não me escutar. Pode ser que sim, pode ser que não. Deixe seu comentário, mete o like, compartilha, assina o canal e a gente se vê no próximo vídeo. Beleza? Tá aqui embaixo também o link do programa Emagrecer de Bike. Fica à vontade, vem comigo e tenho certeza que a gente vai mudar a sua história definitivamente. Tá certo? Na página tem todas as informações, tem um outro vídeo onde eu explico tudo. Eu só queria te falar que você tem 1 ano de acesso ao programa, um programa de 6 semanas com vários outros bônus. A gente monta uma planilha de treinamento e, além de tudo, você pode repetir esse programa de 6 semanas por quase 10 vezes, né? Se o ano tem 54 semanas, né, dariam aí 8 vezes. Então, você pode fazer, tipo, 4, 6, 8 ciclos e aperfeiçoando, até que, sei lá, um dia você precisa de engordar de novo. Valeu demais, pessoal. Abração e espero que tenha tocado seu coração para que literalmente você mude definitivamente o seu destino, o seu futuro e a sua expectativa de vida.